Muito bem, eu separei também para vocês uma manifestação de 2020 da coordenadora da Comissão de Acordos de Leniência e Colaboração Premiada na PGR, Procuradoria-Geral da República, Samantha Dobrovolsky, que rebateu essa narrativa citada por Toffoli contra a transparência internacional. Aliás, uma narrativa que foi usada por Augusto Aras, que foi colocado na PGR por Jair Bolsonaro e também por Gilmar Mendes, assim como por outros membros desse sistemão. Na época, ela rebateu o então PGR Aras e afirmou que nunca houve pagamentos da JIF à ONG Transparência Internacional no âmbito do acordo com o Ministério Público Federal. Ela havia alertado em ofício a 5ª Câmara de Combate à Corrupção da PGR sobre o eventual, o Aras, havia alertado sobre o eventual papel da entidade na administração dos 2,3 bilhões de reais, de um total de 10,3 bi previstos como multa à holding que controla a JBS, a JIF. É a holding que controla a JBS. Em um ofício, a subprocuradora-geral Samantha Dobrovolsky afirmou ser importante destacar que a Transparência Internacional, tem o print aí, produção, pode botar na tela, hein? Que a Transparência Internacional não recebeu e tampouco receberá qualquer tipo de remuneração pela assistência prestada no acordo de leniência da JIF. Eu fiz questão aí de ir ao documento original, aliás, coloquei o link na minha conta no X para quem quiser ver, também está linkado a nossa nota no antagonista a respeito disso. Aqui a gente mostra as fontes primárias. Quem quer desinformar, distorcer, faz narrativa, quer dizer, fica contando historinha aí, ou lendo declaração em WhatsApp. Aqui a gente pega os documentos como fontes primárias. Abre aspas, pelo contrário, desde a assinatura do memorando de entendimentos firmado entre todas as partes envolvidas, ficou estabelecida, como então foi amplamente divulgado na imprensa, a proibição de qualquer transferência de recursos para que a instituição não governamental realizasse o apoio técnico cooperativo. Quer dizer, está dizendo, a Transparência Internacional fez um apoio técnico cooperativo, ela não está gerindo nada. Inclusive, referido trabalho, que deu origem a relatório tornado público, contém recomendações com estudos gerais sobre o uso de recursos compensatórios no caso concreto, de modo que jamais caberia papel de gestor, tampouco havia nem haveria poder decisório para a Transparência Internacional, como tampouco para o Ministério Público Federal, o qual, frise-se, embora despiciando, manteria apenas sua função de fiscal da lei. Fecho aspas. Em outro trecho do documento, aqui a gente vai fazer esse resumão informativo, um pouco mais longo, mas com todas as provas. A subprocuradora escreve, abre aspas, assim qualquer informação que trate de supostos pagamentos à TI, Transparência Internacional, nesse contexto, é inverídica, seja no que toca ao valor de 270 milhões de reais, desconhecido dos colegas, aí tem todo um parênteses, como já amplamente divulgado pelos órgãos de comunicação do MPF em diversas ocasiões anteriores, quando versões noticiosas incorretas, similares às atuais, foram ventiladas, e aí fala de duas notícias, uma de 2017 e outra de 2019. Aí na primeira mostra ali a refutação dessa narrativa, mostrando que não havia previsão de nenhum tipo de remuneração, e na segunda, pode passar a produção, mostra a refutação de uma alegação usada pelo Gilmar Mendes, que é a mesma alegação. Mas é bom mostrar aí no documento como a subprocuradora refutou a narrativa também usada pelo Gilmar e disse que a Transparência Internacional não recebeu, nenhum tipo de remuneração pela assistência prestada. Muito bem, Greb, com perdão aí de me alongar, mas é que esses casos são complexos, são técnicos, e a gente tem que mostrar o histórico para escancarar que se requenta uma narrativa falseada, se planta uma dúvida para incomodar aqueles que acabaram de expor as consequências da corrupção e da impunidade no Brasil. Quer dizer, o Brasil fica com imagem ruim lá fora. Eles, em vez de melhorarem as suas decisões, em vez de punir corrupto, não, eles partem para cima da ONG. Pois é, Felipe. E hoje à tarde, eu estava relembrando num texto que eu assinei para o site, como já relembrei na semana passada, né? Qual é a origem desta ação? Qual a origem dessa ação que está resultando na liberação das multas, na suspensão das multas da JF, na suspensão das multas da Odebrecht, provavelmente em outras liberações, e agora
nesta ordem de investigação da Transparência Internacional. A origem disto tudo é uma ação do Rui Falcão, ex-presidente do PT, que tem como advogados o fundador do Grupo Prerrogativas, que é aquele grupo de advogados de esquerda milionários, que estão sempre incensando o Lula, sempre incensando o PT, sempre dizendo que a Lava Jato foi a coisa mais nefasta que aconteceu na face da Terra desde Átila o Uno. Para eles foi ótimo, né? Porque rendeu uma série de clientes aí que pagam muito bem. Pois é, que pagam muito bem. Nasceu desta ação. Rui Falcão, ex-presidente do PT, apoiado por advogados do Grupo Prerrogativas. Eles entraram com a ação no STJ. E quem é que tirou a ação do STJ e jogou no colo do Toffoli? Lindora Araújo, braço direito do Augusto Aras. Quando Augusto Aras e a Lindora saíram da Procuradoria-Geral da República, porque acabou o mandato deles, a Eliseta Ramos, que ficou no lugar deles por um tempo, como interina, antes do Paulo Gonet entrar, o que ela fez? Ela falou, meu Deus, isso não faz sentido. É uma maluquice, não tem que estar com o Toffoli, os assuntos são diferentes. Então vejam que caminho interessante e tortuoso esta ação cumpriu, até começar a ter todos esses desdobramentos que está até agora. Nasce com um petista, vai parar no colo do Toffoli por ação direta da Lindora Araújo e com argumentos que depois são contestados pela própria Procuradora-Geral da República interina. Falou, não estou entendendo por que isso aconteceu. E daí a gente vê essa ação que cumpriu esse caminho esquisito, dando resultados, prosperando, dando frutos, os frutos desejados desde sempre. Por quem? Pelo PT e pelos amigos do PT, que querem, enfim, demolir qualquer efeito jurídico que a Lava Jato tenha tido, e pelas empresas, que vão se beneficiar com um alívio bilionário. Não interessa sequer a CGU. Porque veja só, até hoje, nem Odebrecht, nem JIF, nem a CGU, nem a AGU, a Advocacia Geral da União, tinham entrado com ações para contestar esses acordos. Estava tudo transcorrendo numa boa. Foi só quando o PT resolveu meter a mão no negócio que o negócio desandou. Não é estranho? Não. É típico. Acho que melhor do que a palavra estranho é a palavra típico. Eles buscam, de todas as formas, macular as investigações e quem quer que aponte como o Brasil virou o paraíso da corrupção e da impunidade geral. Então, com perdão só discordar do uso dessa última palavra, o resto tudo que você falou está absolutamente perfeito, eu considero absolutamente típico que eles busquem macular outras pessoas com base em fantasias, na tentativa de impor uma ficção coletiva. Olha só a brecha que se utiliza. Você tem uma ONG que, historicamente, combate a corrupção no mundo inteiro, faz ranking, propõe medidas, mostrou ali como a candidatura do Brasil à OCDE seria uma oportunidade de fazer deveres de casa nesse sentido, que a organização internacional cobra. Então, assim, essa ONG, ela participa como um apoio técnico na hora de você encontrar o que fazer depois da descoberta da corrupção. Então, ela ajuda ali com toda a sua expertise internacional nesse assunto. Quer dizer, o que seria melhor? Aí tem a multa aqui, esse dinheiro vai para onde, etc. Ela não assume nenhum cargo de poder decisório. Ela não foi eleita, ela não foi indicada para comandar nem o Ministério Público, nem o Tribunal de Contas da União, nem o Poder Judiciário. Ela não está encarregada do poder de definir que o dinheiro pago por uma empreiteira que confessou suborno vai para
esse ponto aqui de investimento no país, ou para esse outro, ou vai ser usada no que quer que seja. Isso não aconteceu. E, no entanto, se inventa, porque é sempre uma tentativa de desqualificar e demonizar aquelas pessoas que combatem a corrupção no Brasil. Então, se quer fazer parecer que elas são capciosas, que elas são malignas, que elas são corruptas também, eventualmente se tenta estabelecer esse tipo de paralelo. Outro dia o Flávio Dino falou, não, se você investiga a corrupção com métodos assim, então você é tão corrupto quanto corrupto. É o mínimo que eles tentam fazer, é igualar. Em geral, aqueles que foram acusados tentam fazer os acusadores, os investigadores ou os denunciadores parecerem piores até do que eles, né? Como se eles fossem santos contra os quais foi inventada uma mentira. Então o Toffoli contribui para essa tática do lulismo. Ele quer acenar para o Lula, a gente sabe, o Lula ficou magoado, que o Toffoli não deixou ele visitar o irmão no velório, né? Ir ao velório do irmão. E o Toffoli, enfim, tem um histórico laço com o petismo, foi advogado do partido, esteve na Casa Civil, nomeado pelo José Dirceu durante o governo Lula, depois foi nomeado pelo Lula para o Supremo Tribunal Federal, sempre deu decisões e votos favoráveis ao Lula, ao PT, no Supremo, e ele participa, portanto, dessa tentativa de você macular todos aqueles que denunciaram a corrupção no Brasil. E isso tem reverberação no próprio mercado da comunicação, porque aqueles que denunciam, eles são alvos de telefonema exploratório, de censura midiática, de retaliação judicial, de tentativa de assassinato de reputação. Agora, os porta-vozes, os lobistas, a turma que é muito próxima do empresariado, esses aí ganham cargo, ganham fortunas, ganham presença em grandes eventos, né, pessoais, ou do seu grupinho. Então, essa é a realidade que o Brasil está vivendo hoje. Alguns jornais parecem ter percebido que passou do ponto. No sábado teve editorial, no Globo, na Folha, no Estadão. Eu só não vi meia-culpa em relação ao que fizeram com o conteúdo, né, boa parte de integrantes de alguns veículos, não vou aqui especificar caso a caso, com o conteúdo não autenticado de mensagens roubadas. Quando você adere às narrativas do sistema, que vai colocando essas palavras, abuso, conluio, e bota todos os seus porta-vozes para falar, e se você fala qualquer coisa contrário disso, você tem a sua reputação assassinada, você é associado a determinada pessoa, outra pessoa, como se você não estivesse vinculado aos fatos. Então, eles, muitos aí na imprensa, patrocinaram, eles investiram nessa narrativa, né? E agora estão vendo essa narrativa ser usada para aliviar a pena de corruptores confessos, como os irmãos Batista e como a turma da Odebrecht.